Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para você seguidor que acompanha o Incursion. Esse é mais um episódio do Incursion Group Podcast. Queria agradecer as pessoas que sempre apoiam esse podcast, que mantém a gente, essa chama acesa da gente sempre fazer um podcast novo. Desculpa o atraso mais uma vez. O último episódio a gente lançou algumas semanas atrás. Na verdade fui só eu. Esse podcast também provavelmente vai ser só eu. Eu vou aqui atirar na merda junto com vocês, comentar algumas perguntas que vocês mandaram na caixa de podcast que eu coloquei na semana passada. Queria agradecer as pessoas que jogaram lá perguntas e sugestões e dúvidas pra gente comentar aqui no podcast. Obviamente lembrando que eu não sou um guru de absolutamente nada nessa planeta, mas de alguma maneira a gente gosta de ficar discutindo sobre alguns assuntos aqui no podcast. Então eu queria muito agradecer a vocês por sempre apoiarem, sempre ouvirem, sempre darem esse feedback. Aliás, se você está ouvindo por alguma outra plataforma que não seja o YouTube, obviamente pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, tem também a gente disponível no YouTube. Eu ficaria extremamente grato, infinitamente grato se você comentasse no nosso canal do YouTube, justamente para ter uma vinculação maior, para ter uma movimentação, para eu ver o feedback de vocês nesse sentido. Então, se vocês quiserem realmente darem esse feedback e comentar alguma coisa, por favor, comentem no nosso canal do YouTube, ou podem, obviamente, ir no nosso Discord. A gente tem um Discord agora que eu tenho dificuldade em divulgar esse Discord de uma maneira mais efetiva, mas a gente tem um Discord do Incursion. Eu vou tentar linkar aqui no link do Spotify e também no YouTube ou em outra plataforma. E se você tiver alguma dúvida também, eu vou dar um jeito de colocar nos stories e algum tipo de destaque na nossa página, o nosso Discord, colocar na nossa stories, no destaque do nosso Instagram, para você ir lá, acessar e entrar no nosso Discord. Tem pouca interação lá, a gente está iniciando nesse sentido, mas ficaria muito grato se você começasse, a gente troca ideia. Às vezes eu acabo entrando para bater papo com a galera no chat, já aconteceu algumas vezes. A gente streamou até uns episódios do Brasil Paralelo e tudo mais da Entre Lobos, e uma vez eu fiquei até mais tarde conversando com a galera que entra no Incursion. Então acaba causando essa aproximação maior, o Discord em si, com os seguidores, com as pessoas que apoiam o podcast, que apoiam a plataforma, que apoiam a página. E principalmente queria agradecer a você que comprou, cara, os patches e os adesivos dos últimos drops que eu fiz no dia 28 até o dia 3 do último mês de julho, ou tô confuso, isso, de julho. E se você fez essa compra, provavelmente eu já enviei seu pedido. Caso você esteja com algum problema com o seu código de rastreio, ou você ainda não recebeu o seu produto, ou não está conseguindo rastrear, ou veio errado, ou veio com defeito, veio rasgado, veio, sei lá, sujo, alguma coisa, entre em contato via e-mail ou mandem uma DM no Instagram. Se você entrar em contato via e-mail, coloca o seu link do Instagram, justamente para eu ter um contato mais próximo para você, para não ficar tão formal nesse sentido. Porque às vezes os problemas eles são resolvidos ali na hora, eu consigo dar um jeito. Então, qualquer tipo de problema, reclamação, devolver dinheiro, qualquer tipo de coisa, entre em contato comigo pelo Instagram. E agradecer muitas pessoas que deram esse suporte durante esse último mês. Realmente deu pra gente aliviar bastante algumas coisas que estavam em déficit com o Incursion. E obrigado por acreditar, cara, na página, de verdade. Eu nunca tenho agradecimento suficiente pra vocês que sempre compram e ficam rodando com as nossas coisas por aí, com nossas camisetas, com nossos bonés. Aliás, teve isso também, caso você não se lembre. A gente lançou um boné e lançou também uma camiseta bem bonita, aliás, talvez uma das minhas favoritas, que tá em vermelho sangue. Eu adorei. Tem as versões, tinha aliás, as versões, em cinza chumbo e tudo mais, eu adorei. E o boné também, que é algo que eu fiquei bem excitado de lançar. E, cara, obrigado, cara. É isso que mantém isso aqui. E eu quero tentar devolver o máximo possível. Eu sei que eu deixo devendo muito podcast pra vocês, mas, bom, é isso. Pra iniciar o podcast, eu vou começar lendo algumas coisas que as pessoas mandaram pra gente, pra mim, particularmente pro Incursion, na página do Incursion, no dia de lançar as conversas. Antes disso, antes que eu me esqueça, falando em se aproximar dos ouvintes, dos seguidores e dos amigos, e criar amigos, criar laços de amizades nesse meio do Incursion, dessa cultura, a gente vai fazer um Range Day em Curitiba, dia 10/9. Dia 10/9 em Curitiba. Vai cair no final de semana, vai cair em um sábado. Se você é da região aí de Curitiba ou da região do sul em si e quer participar, cara, seria incrível se você chegasse com a gente lá. A gente fez uma versão em São Paulo, foi incrível. As pessoas, eu fiquei muito feliz em fazer amizades novas, conhecer pessoas novas.
Foi bem legal. Tenho bastante ouvintes lá agora que sempre. Cara, eu conheci um menino que ele é ouvinte apenas do podcast. Ele não conhece a plataforma pelo Instagram, porque ele não tem Instagram, mas ele conheceu de alguma forma pelo podcast do TACMed do Doc, pelo podcast do TACMed, que inclusive tá parado também, pelo podcast do TACMed, veio pro Incursion. Pelo Incursion, ele acompanha a página pelas atualizações, então assim, eu me senti até mal, porque ele falou que, cara, às vezes a gente some, então eu esqueço que algumas pessoas acompanham a página pelo podcast. Então, cara, foi incrível, assim, ele entrar em contato, conhecer um pouco mais da cultura em si, de como funciona o Incursion. Ele conhecia já os meninos também, os meninos da CA e da Freedom Strategy, e enfim. O nosso Range Day do dia 10 vai ser, obviamente, provido pela Freedom Strategy, com os meninos da Freedom Strategy que sempre estão colaborando com a gente nesse sentido. É provido por eles, vai ser ministrado pelo Lucas e do Lucas Cadamuro. Então, o último de São Paulo a gente conseguiu fazer no TTT. A gente conseguiu trazer para Curitiba em um lugar, em um spot ali bem conhecido, que é a TIS Brasil. A TIS Brasil, para quem não conhece, é uma das escolas mais antigas aí na área operacional no Brasil. E então a gente vai levar para TIS Brasil esse Range Day. É um curso, é um pseudo curso, na verdade. Lá vou eu com pseudo de novo. Não é um curso necessariamente, é literalmente um Range Day. A gente faz uns exercícios ali com as performances de pistola, com a plataforma de pistolas. Então, assim, a gente faz umas atividades ali de performance e tudo mais. Então é bem legal, é bem divertido, é legal estar entre amigos, é legal fazer essas amizades, é legal ter essa interação que o Range Day, sabe, ele consegue trazer, de fazer as coisas que a gente gosta entre amigos e tudo mais. Foi incrível em São Paulo, foi realmente uma experiência muito legal, um dia muito legal. Eu gostaria muito que as pessoas que são da região de Curitiba, as pessoas que são do Paraná ou que são da região ali que conseguem subir ali para Curitiba, participassem. Essa semana, a gente está no último dia de lote, tá? O último dia de lote tá R$ 599 à vista. Obviamente pode dividir por Pix, na entrada e tudo mais. Obviamente toda essa grana é realmente para pagar o ambiente. Para quem tá na área sabe que não é barato a gente reservar esse tipo de ambiente. CTT, TIS Brasil, assim, é bem caro. Então pra gente não ficar, para quem não sabe, para quem talvez a gente cobrou no último Range Day do CTT, R$ 799 com 100 munições. Assim, eu acho que eu nunca vi, se tiver, alguém me lembra, com 100 munições, R$ 799. Teve um Range Day incrível, o dia todo basicamente fazendo exercício. Cara, é só você fazer as contas. Pra quem tá na área ou gasta dinheiro com munição e tudo mais, cara, a gente não teve lucro. E o de Curitiba basicamente é isso, cara. O de Curitiba a gente só quer realmente aproximar a galera, pagar os nossos custos de viagem, estadia, toda essa logística que a gente precisa fazer pra poder fazer o Range Day. Então, cara, o último lote é essa semana, R$ 599 à vista. Infelizmente, à vista, Infelizmente a gente não vai conseguir prover munição lá na TIS Brasil, né? Diferente do CTT, que tem o melhor custo-benefício possível no Brasil, né? Nesse sentido. Mas lá no TIS Brasil, então, se você tem aí uma pistola, tem disponibilidade financeira e tem entre 100 munições aí, até não precisa ser especificamente 100 munições, seria legal ter 100 munições ou mais para poder fazer todas as atividades, todas as pistol performance que a gente vai fazer lá. Mas às vezes você não quer fazer uma atividade, quer fazer uma atividade ou outra, ou quer simplesmente, cara, ir lá, dar alguns disparos, nem que seja 20, 40, 50 disparos lá com a gente. Cara, você tá muito bem-vindo, é só levar as munições e acertar com a gente realmente esse valor do último lote, quer dizer, do primeiro lote, que vai encerrar inclusive nessa sexta-feira, de R$ 599. Cara, bate-papo, a gente vai sentar lá, bater papo sobre os exercícios, vai ter um network, uma troca de experiências, né, uma troca de contatos e tudo mais. Vai ter os fundamentos de tiro padrão, né, e os drills estáticos e drills dinâmicos e movimentos e tudo mais. Vai estar eu lá, obviamente, claro. Vai estar umas outras pessoas que apoiam a gente lá em Curitiba. Cara, vai ser incrível. Então, se você tiver a fim de ir, por favor, será muito bem-vindo. E eu vou ficar muito feliz, cara, de poder aproximar essa galera e fazer essas mini tribos, assim, em cada região. Pretendo levar o Range Day para outros estados. A gente tem plano aí de levar para Goiás, tem planos para levar para o norte, talvez mais para o sul. Veremos. Então, tivemos a edição de São Paulo, temos a edição de Curitiba, aí do Paraná. Então, vamos ver a próxima. Então, se você é de São Paulo, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, você é muito bem-vindo, ok? 10 de setembro, Range Day em Curitiba. Vamos lá.
Desculpa a intro demorada aí, sem deixar vocês respirarem. Acho que eu falei muito rápido. Mas, vamos lá. As pessoas perguntaram muito sobre os negócios dos mercenários brasileiros na Ucrânia. O Dark Marine Group perguntou sobre mercenários brasileiros na Ucrânia e o que você acha sobre. Bom, eu nunca tive em combate, né, para poder opinar sobre achar que o cara é meio idiota de ir pra lá. Eu realmente não entendo, assim, esse endeusamento em relação aos brasileiros estarem combatendo na Ucrânia. Algumas outras páginas fazem. O que é ok também, não tô julgando, sabe? Mas realmente pra mim é meio ok, sabe? Assim, não tenho uma opinião formada sobre, sabe? Eu não acho que seja algo assim, nossa, muito foda e tudo mais. Obviamente que é foda na questão da pessoa estar em guerra, né? Ela tá numa guerra real e que, você vê que pra quem acompanha a geopolítica em si sabe que ali é realmente gangsta, ali não é um passeio no parque, não é ir pra Síria combater, insurgência ou combater rebelde, é bem diferente, é um combate ali de forças armadas contra uma federação bem foda, né, que é a Rússia, caso você não seja desatualizado do que tá rolando na guerra no momento. Então, cara, eu não sei opinar sobre nesse sentido, pra ser sincero, mas bom, se o cara se sente confiante o suficiente pra ir pra lá, ok. Se o cara é brasileiro ou não, acho que não faz diferença. Tem outras pessoas de outros países lá combatendo, veteranos de guerra dos Estados Unidos, veteranos de guerra da Inglaterra, caras que já combateram o Estado Islâmico e estão lá na Ucrânia agora. Então, é uma doideira só. O final disso, eu não faço a mínima o que vai dar. Mas, é isso. Eu acho que essa é a minha meio que opinião sobre brasileiros combatendo na Ucrânia. Não tem muito a se dizer, cara. E também não tem muito a se uau, o cara está combatendo na Ucrânia. Tipo, pelo menos pra mim ok. Assim, boa sorte. O cara falou, fale um pouco sobre os bombeiros. Se tem uma galera que os negligencia pelo simples fato deles não trabalharem armados. Eu acho isso... Acho que não. Eu tenho grandes amigos bombeiros. Eu não vejo se tem... Eu acho que se existe esse globo de pessoas que talvez não se identificam, não gostam do trabalho do bombeiro, as pessoas são realmente estranhas e esquisitas. Eu não entendo o motivo de ter essa negligência de amizade ou algo do tipo assim. Cara, é um trabalho incrível. Eu conheço muito. Tem uma página chamada... não vou lembrar o nome, vou pesquisar. Que, cara, eu sempre, quando é possível, eu dou um apoio absurdo pra eles. Eles são... Eu acho que se você estiver ouvindo no podcast, me fala de qual base você é. Eu acho que você é da Casa Verde, que é a base que tem aqui em São Paulo, na capital paulista. Deixa eu ver. O nome do Instagram é Fire and Jitsu Fighter, ou Fire Jitsu Fighter. Esse é o nome da página. Eu sigo eles. Cara, é um cara que, ele obviamente é bombeiro, faz um trabalho de cinematografia legal, com alguns vídeos e tudo mais, fotos. Tem uma cultura bem, bem atrelada, assim, a que a gente prega aqui no Incursion e em outras páginas. Então, se você tá a fim de conhecer um pouco, se aproximar nessa área dos bombeiros em si, pelo menos aqui em São Paulo, tem essa página Fire and Jitsu Fighter. Eu sigo eles, qualquer coisa, você dá uma procurada, colocar como Fire nas páginas que eu sigo. E é isso, cara. Eu particularmente não vejo dessa forma. Não sei se acho que tem uma discriminação com bombeiro. Cara, bombeiro é top, cara. Eu queria ser bombeiro quando era criança. Quem não queria ser bombeiro quando era criança? Agora, deixa eu ver aqui outra pergunta em outra interação que a gente teve aqui. Onde que eu aprendi a editar? Cara, eu aprendi na internet. Eu joguei no YouTube como editar com o Sony Vegas, como editar com o Premiere, como fazer isso, como fazer aquilo. Tem absolutamente tudo na internet, cara. Às vezes não é a primeira pessoa que pergunta isso pra mim no Instagram. Então, assim, às vezes eu tenho, por exemplo, aulas online, esse tipo de coisa, eu tenho muita dificuldade em focar porque eu tenho TDA, eu tenho TDAH. Então, pra mim, às vezes é muito difícil captar as informações
parado ali, estático. Então eu prefiro, por exemplo, para captar alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, eu prefiro ver vídeo. Então eu prefiro, sabe, ficar procurando o que eu tenho maior dificuldade, porque para mim sempre acaba sendo mais difícil essa parte de aprendizagem, principalmente de edição de vídeo, edição de foto, às vezes programação, às vezes qualquer tipo de coisa que que me interessa no dia, que eu quero aprender algo novo. Então, assim, tem absolutamente tudo no YouTube. Então, se você tem dificuldade em aprender em alguma coisa, cursinho, já pensei em pagar curso de edição, mas eu provavelmente não ia conseguir aprender. Então, assim, na internet tem absolutamente tudo, cara. Então, se você tem dificuldade em algum sentido para edição de vídeo, edição de foto, só vai nerdiano, cara. Vai fuçando de alguma forma, você vai acabar aprendendo. Não acredito que não seja tão difícil assim. Violence Matters. Preciso chamar esses meninos do podcast. Eles são ali do litoral. São caras que eu me identifico muito com a identidade deles. É única, eu acho bem diferenciada. Pra ser sincero, se você não conhece a página deles, é só procurar como Violence Matters. Eu acho bem original o que eles fazem. Sou fã do trampo deles. Se estiverem ouvindo o podcast, cara, a gente tem que marcar um encontro aí no litoral. A gente já tentou, né, uma vez. Vamos tentar desenrolar isso até o final do ano. E eu acho original, cara. Eu acho que isso que me chama a atenção em si no trabalho deles. É bem original, é único. E é isso. Isso pra mim é diferencial demais. É algo diferente, não é a mesma fórmula, assim, isso me agrada pra caramba. Não que eu seja grande merda, não que o Incursion seja grande merda, ou seja o topo da cadeia alimentar, o que sabemos que não é. Então, cara, eu acho demais, cara. Se você queria saber sobre eles, eu sou fã. Vamos lançar camiseta vermelha pra instrutor. A gente lançou uma camiseta com a logo em vermelho sangue, se tiver interessado. É meio paia, né? Eu tava conversando com os meninos da Freedom sobre o uso da camiseta vermelha e tal, como chegou isso no Brasil, né? A sua funcionalidade, né? Por que da camiseta vermelha? Claro que tem a sua razão, né? Tem o seu principal motivo de usar para ter assim, é meio óbvio, né? Porque um instrutor ele usa camiseta vermelha. Em alguns treinos, não sei, às vezes não acho que precisa. Eu não sei, é meio estranho esse uso da camiseta vermelha, eu acho. Ficou meio. Acho que pela grande massa de. Eu já vi até colete de instrutor, o que é muito esquisito. É extremamente esquisito. Eu não lembro que marca que fez, eu acho que foi a Warfare, se eu não me engano. A Warfare já não é tanta referência de equipamento. Ainda eles fazem um colete de instrutor, é foda. Tem como proteger os caras. Ian Kaletka, operações com cães. Cara, vem crescendo muito, 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 muito. Eu lembro que eu já falei, eu não lembro se eu comentei isso no último podcast sobre a utilização de cães. Acredito que sim, sobre, né, a atividade do COT, sobre o Tigre, sobre outras unidades de operações especiais que estão tendo esse interesse gigantesco na utilização de cães. Cara, isso é demais, isso é incrível, na verdade. Chegou muito atrasado no Brasil, muito atrasado mesmo. Quando eu digo utilização de cães, caso alguém não tenha ouvido o último podcast, eu vou repetir brevemente aqui. A utilização de cães mesmo, da unidade operacional, é algo que é muito novo no Brasil. Acredito que tenha talvez uma ou outra unidade que iniciou isso. O resto das unidades sempre trabalhavam com attachment, né? Trabalhavam, por exemplo, uma unidade tal X vai atuar e precisa de um cão. Então eles pegam a unidade especializada da mesma corporação em cães para atuar junto com a unidade. Não são cães de operações especiais, né? Não são ali cães que são da unidade de operações especiais. Isso algo que vem lá dos Estados Unidos, vem logo de outras unidades da OTAN que já utilizam isso há muito tempo. São unidades, eu vou dar um exemplo bem fácil para a galera que curte a área. Vou dar um exemplo do DevGru, dos caras do SEALs. Eles têm um cão, normalmente as equipes, né, as unidades têm um cão de entrada, tem ali um cão de multipropósito, né? Multipropósito, eu me refiro a faro, né? Procurar drogas e armas e explosivos, e também a capacidade de entrada, né? De mordida, etc. Matar, e que vem sendo utilizado há muito tempo por outras unidades. O 75th Rangers, os Rangers vêm utilizando isso há muito tempo. Eu não lembro se eu já comentei isso no podcast. O recordista de morte, se não me engano, eu acho que é uma cadela.
Eu não me lembro, posso estar enganado. Mas, se eu não me engano, é uma cadela dos Rangers ou um cachorro. Ele, se eu não me engano, tem 6 ou 4 mortes, não me lembro exatamente o número. Eu devo ter falado em algum podcast, mas assim, cerca de 4, 6 mortes o cachorro tem. Tem infinitas histórias de loucuras que os cães do 75th Ranger fez durante as campanhas do Iraque e Afeganistão, sem contar que todas as unidades Tier 1 assim, dos Estados Unidos e de outras forças da OTAN, como Inglaterra, Alemanha, enfim, todas as unidades elas têm um cão ali específico da unidade para fazer entradas. O DIGN também começou a utilizar há um tempo atrás. Eu ia falar um pouco atrás, mas já faz um tempo que eles utilizam. Eu acredito que desde os 2007, 2008 ou antes. O programa pode ser um pouco mais novo também, pode ser um programa aí depois de 2010. Eu não tenho total certeza, mas o DIGN usa pra caramba isso. Eles usam tanto para entrada, para detecção do indivíduo barricado, ou até mesmo detecção de explosivos e tudo mais, o que é, meu mano, é absurdo, assim, é incrível. Eu gosto pra caramba disso, eu acho demais, sou cachorreiro nato, e eu adoro o trabalho de cães na atividade de operações especiais. Na atividade policial em si já é absurdo. Se você pegar unidades que são referências no mundo, que é a Metropolitan Police da Polícia de Los Angeles, eles têm uma unidade dedicada ao K9, que é, eu acho que a denominação inteira da unidade ali é o K9. Eles são K9 da parte da unidade metropolitana de polícia de Los Angeles. A Metropolitan Police, LAPD Metro, eles são tipo eles são caso alguém não conheça, né? Por isso que eu tô tentando desenhar isso. Eles são, por exemplo, eles são uma unidade que dentro dela tem todas as unidades ali especializadas da Polícia de Los Angeles. Então, dentro da Metropolitan, LAPD Metropolitan Police tem ali os policiais montados, né, a cavalos, tem a SWAT ali, o D-Team, que é a SWAT Tier 1 ali da Polícia de Los Angeles, que, é a maior referência em questões SWAT basicamente no mundo. Ali tem o K9, né? E tem também a parte aeropolicial, aerotática. Tanto que na parte aeropolicial tem até uma aeronave dedicada apenas para SWAT. Tem policiais da SWAT especializados só na parte aérea e tudo mais, porque lá nos Estados Unidos, eu tô indo longe com esse papo, mas eu só queria moldar um pouco sobre. Nos Estados Unidos, eu não tenho total certeza disso, mas eu acho que eles não têm operadores aerotáticos, não nos Estados Unidos, em Los Angeles, na polícia de Los Angeles, no departamento de polícia de Los Angeles, se eu não me engano, não tem operadores aerotáticos, são os caras que ficam ali pendurados, né, os tripulantes, para atuar nessa maneira. Normalmente eles usam um helicóptero mais como uma ajuda de policiamento, né? São patrulhamento aéreo constante, né? Utilizando a parte de rádio, né? Localizando indivíduos, acompanhando perseguições e coisas do tipo. E esse é o maior trabalho. Quem faz mais a parte da aerotático em Los Angeles é o Sheriff Department, é o departamento de xerife de Los Angeles, que tem sim operadores entre aspas, táticos, aerotáticos, né, nas forças, dentro do departamento de xerife. E eles têm uma infinidade de aeronaves também, já devo ter falado várias vezes sobre o departamento de xerife de Los Angeles aqui, sobre a infinidade de aeronaves que eles têm, mas voltando para a parte dos cães, dentro dessa LAPD Metro, dentro da unidade tem um K9, lá eles são uma unidade extremamente tática. São operadores que eles conseguem atuar juntamente com a SWAT, com a SWAT de Los Angeles. Eles são capacitados em entradas táticas, então, mas são policiais que fazem treinamento juntamente com a SWAT. A SWAT de Los Angeles, se eu não me engano, não tem um cão dedicado à equipe da SWAT, mas os policiais do K9 da polícia de Los Angeles são tão bem capacitados quanto os policiais da SWAT, então eles operam basicamente juntos quando é necessário o uso do cão. Então isso é legal. Obviamente tem outros K9s que atuam na polícia de Los Angeles, só para esclarecer um pouco isso, mas eles não fazem parte especificamente do metrô. Então, os K9s que atuam nos patrulhamentos normais são cães, obviamente, de multipropósito também, mas não são tão especiais quanto a unidade do metrô, o K9 do metrô. Porque o K9 do metrô, obviamente, os policiais são bem capacitados, trabalham com MP7, HK, capacetes Upscore, coletes
First Spear, ou quase, é basicamente o mesmo equipamento que os caras da SWAT de Los Angeles usam. E assim, existe uma fila gigantesca para poder fazer parte da K9 de Los Angeles. É bem acirrado, tanto que tem cara lá que tem quase 20 anos de carreira e não saiu até agora. Se você começar a jogar no Google, começar a pesquisar um pouco, você vai ver que você sempre vai ver os mesmos rostos, os mesmos policiais. Uma cidade tão grande quanto Los Angeles. É uma carreira muito estável, você ganha sua viatura própria, você ganha seu equipamento próprio, você tem o seu cão próprio, assim, cara, é uma unidade absurda. Acho que é o maior exemplo que eu consigo pensar em atividade de cão policial é o AK-9 de Los Angeles. Voltando para o Brasil, isso tem sido algo muito novo, tem chegado agora para as unidades de operações especiais, das unidades terem o seu cachorro próprio, o seu cão próprio. São muitas vezes Green Dogs, né, que vêm da Bélgica. Na última Shot Fair, uma galera realmente trouxe esqueci, queria até anunciar eles, mas eu não faço a mínima onde está o cartão deles. Eles levaram, quem estava na Shot Fair viu que tinha lá uns cães, uma companhia privada que trabalha com esse tipo de cão. E, cara, eles estão conseguindo. O Brasil está começando agora a ter essa vibe, né? Se eu não me engano, o curso de comandos desse ano, 2022, 2021, acho que foi 2022, posso estar enganado, alguém estiver ouvindo aí, quiser me corrigir nesse sentido. O curso de comandos desse ano é uma cadela ou um cachorro. Acho que é uma cadela, uma Malinois. Acompanhou o curso inteiro junto com os meninos lá, com a galera que formou comandos agora. Se eu não me engano, um cão que é justamente ele para a unidade para os comandos. Não sei que pé que tá isso com forças especiais, que pé que tá isso com o Comanf. Com o Grumec aconteceu um interesse, não sei que pé que tá isso também. Eu devo ter falado no último podcast também que o COT, acho que é a unidade que mais está para frente nesse sentido, da utilização de cães, justamente pelos operadores já conhecerem, já terem um maior network com unidades internacionais. Então acho que o COT é a unidade que mais está na frente nesse sentido. Posso estar enganado. Tigre, já falei para vocês sobre que o Tigre tem um interesse muito grande nisso. Tem um operador formado agora no Tigre que é da área e provavelmente vai levar um cão para lá. Bom, não estou revelando nenhum nada secreto aqui, então para quem tiver de bunda quente, não se incomode, nada nesse sentido acho que vai atrapalhar o trabalho policial, e são informações também que podem ser adquiridas em qualquer lugar, então acho que não acredito que seja confidencial, nada do tipo, porque eu tô comentando isso porque alguém tinha comentado sobre isso há um pouco tempo atrás. Mas, deixa eu ver mais unidades. Eu não tenho consciência, se vocês tiverem alguma unidade que tem interesse nesse sentido, comentem nos comentários do YouTube ou mandem DM pra mim no Instagram pra eu comentar sobre. É um papo que eu sempre falo aqui no podcast desde os primórdios. Eu acho incrível o trabalho de cão policial de multipropósito. E bom, a gente tá tendo progresso nisso aí. Atrasado, mas tá tendo, né? Acho que é isso que interessa. Vamos ver. Nossa, dialoguei pra caralho sobre isso aí, né? Viajei, fui longe. Deixa eu ver. Como seria possível ter a junção das polícias estaduais num ciclo completo? Como seria possível a junção das polícias estaduais num ciclo completo? Seria complicado fazer isso nesse pé, eu acho. Bom, é complicado, cara, esse papo. Eu acho que para isso teria que ter uma... Cara, é uma confusão tão grande assim, em termos de carreira. Foi em Rondônia, posso estar enganado, alguém me corrija se eu estiver errado. Acho que foi em Rondônia que eles colocaram um ciclo completo. Acho que funcionaria, principalmente porque para você subir de patente, obviamente, você precisa fazer, né, apresentar uma tese, prestar um concurso interno, né, apresentar que você é capaz intelectualmente e, obviamente, assim, principalmente para cargos acho que para cargos mais específicos no sentido de liderança, acho importante ter aí uma capacitação maior, sabe? Nesse sentido, porque eu tô pensando aqui sobre justamente assim, o cara que ele entra desde o início ali, ele é um cara qualquer, um idiota dentro da corporação e acaba chegando a um posto absurdo dentro da corporação. Isso seria um problema. Não que não tenham praças ruins, assim como tem oficiais horríveis, mas bom, acho que na minha cabeça seria bom, teria que ser algo muito bem argumentado no papel, como funcionaria isso. Acredito que em São Paulo isso nunca vai acontecer. Talvez tô falando aqui pelo vento, mas quem sabe.
Mas pra mim parece uma boa ideia. Eu posso estar enganado, mas bom. O Food falou pra falar sobre o Gefron do Mato Grosso. Eles têm bons equipamentos. Eu não tenho certeza se o Gefron do Mato Grosso é a galera que tem os Sig Sauers ou se é a galera do Mato Grosso do Sul que tem os Sig Sauers como fuzil padrão. De qualquer forma, todas as unidades que trabalham na fronteira, assim, eu rasguei elogios absurdos sobre todo o serviço de fronteira no último podcast, então se eu começar aqui eu não vou parar mais, mas sei pouquíssimo sobre, aliás. Se alguém tiver contato de alguém que esteja a fim de compartilhar mais informações sobre, e bom, só mandar uma DM. Conheço pouquíssimo sobre o trabalho de Gefron no Mato Grosso, mas como eu já disse, todo o trabalho de fronteira de todos esses estados, tanto Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, que tem essas unidades especializadas em fronteira, assim, cara, eu fiquei de boca aberta, assim, eu fiquei realmente, não sei descrever, assim, cara, achei foda, achei extremamente foda o serviço de fronteira. O Dread Ops, inclusive se você não segue ele, é um cara que sempre apoia nosso podcast, sempre faz capas absurdas pro nosso podcast, inclusive, muito obrigado. Dread Ops, se escreve DREDE _ Ops. Eu não sei como se pronuncia a sua página, aliás, se eu tô pronunciando, é Dread Ops ou Dread Ops. Cara, ele tem uns edits de fotos legais, é uma página bem específica também, acho bem original, e ele faz umas capas pro podcast incríveis, então muito obrigado pelo apoio sempre. E ele perguntou se tem alguma previsão para mais conteúdo sobre o curso do Tigre. Tem, eu tô enrolado com isso já faz uns 2 meses desde que eu voltei, né, da formação. Tô aí quase 2 meses atrasado para entregar alguma coisa, porque é muito difícil para editar. Eu preciso de muito tempo e principalmente eu preciso de inspiração nesse sentido. Então eu preciso eliminar todas as coisas que estão na minha frente com o projeto do Incursion no momento, que está sendo bem difícil. Vocês podem perceber, eu acho, com todo o atraso das coisas que eu planejei e acabou não lançando. Então anda sendo difícil para mim, mas pretendo iniciar na próxima semana ou nessa semana. Eu tô realmente conseguindo arrumar um tempo para poder fazer isso. E sim, eu tô devendo aí, cara, pelo menos uns 4 ou 3 episódios do curso. Tem muita imagem legal, muita coisa boa. E mantenham-se ligados na página. Eu acho que uma hora o roteirista vai lançar. Não vou deixar passar de mais esse mês, porque daí seria sacanagem, né? Principalmente com os meninos. Em respeito aos meninos que formaram também, que querem muito ver as imagens, querem, né, ter esse contato. Principalmente a galera que é do Tigre, né? Os instrutores e tudo mais, que querem ver as atividades, né, que aconteceram. Obviamente tem alguns vídeos lá feitos pelo Luli, pelo patrocínio da Evo, junto com o Grupo Tigre. Então se você quer acompanhar um pouco lá, tem no Instagram do Grupo Tigre algumas imagens que ele fez, que ficaram incríveis, assim, coisas cinematográficas que ele fez com uma câmera absurda. Então, cara, assim, ficou 1000 vezes melhor de filmagem de qualquer coisa que eu já fiz na minha vida. Mas a nossa vai ser uma pegada um pouco diferente, né, vai ser uma pegada um pouco mais documental. Mas a gente vai lançar em breve, cara. Eu realmente sei que eu tô devendo. Vazou informação de investimento de PNVG 18 para o COT. Você sabe que... Bom, eu não sei se isso eu posso falar, mas... Mesmo, de qualquer forma eu vou falar. Acho que se eu não me engano, isso pode ser verdade ou mentira, o COT testou esses panels, né? Os panorâmicos de 4 tubos. Mas eu acho que não teve uma aprovação legal. A gente vai fazer um podcast sobre NVG. Agora a gente pode falar que tem o NVG. A gente vai fazer um podcast aí nessa semana, eu acredito. Hoje é 23/8. Essa semana a gente vai fazer um podcast sobre o NVG, específico sobre... É algo bem novo no Brasil. Obviamente a gente não detém todas as informações, ou a gente manja muito de OVN aqui no Brasil, mas seria legal porque é algo extremamente novo. Bastante unidades estão recebendo, bastante pessoas estão tendo conhecimento disso. Muitas unidades de operações especiais, tirando as mais tiers, assim, tem dificuldade na utilização do equipamento. Na parte de configuração, na parte de especialização, de como configurar, de como desconfigurar, de como armazenar, as coisas do tipo. Pelo menos eu percebi isso em algumas unidades, não unidades que eu visitei, mas unidades que eu já ouvi falar sobre alguns problemas. Mas, cara, seria bom a gente
fazer esse podcast. Em relação aos panels aí que o COT acabou testando, não foi tão aprovado. Eu acho que por conta da licitação nesse sentido. Outras unidades pretendem testar, se eu não me engano. Ou não. Mas acredito que não. Enfim, para resumir bem, os panels não deram muito certo. Mas os óculos de visão noturna que unidades como o COT tem são tão bons quanto os panels e servem da mesma forma. Então a gente tá bem servido, cara. Se você falar, já que sua pergunta é especificamente em relação ao COT, eu te garanto, a gente tá bem servido de OVN, tá? Bem servido. Talvez a gente. Não. Eu ia jogar aqui que talvez a gente esteja talvez um pontinho a menos, mas como o que eles têm é uma versão. É a mesma versão americana, mas não é a versão americana, é quase a mesma coisa. Então, eu não quero especificar aqui o modelo, porque eu não sei se eu posso, mas, cara, é excelente. Na verdade, é de última geração, não tem o que falar. Então, eu posso te garantir que o COT está bem servido de OVN, tá? Tanto de OVN quanto de designador. Eu não entendo porque vocês gostam tanto do HK416 também com o designador, que aquilo é muito pesado, cara. Muito pesado, muito pesado. Eu achei aquilo um peso absurdo. Total, total. Acho que qualquer plataforma MK ou qualquer plataforma R, assim, que não seja na pegada do HK é bem mais leve. Eu achei aquilo, cara, absurdamente pesado. O HK416 em si já é um pouco pesado com o designador, que é o Unpack, né? Caso eu estou agora que a gente tem uma versão brasileira para poder falar isso, um designador, né? O laser. Cara, fica muito pesado. Deixa eu ver. Podcast com policial penal futuramente. Cara, tenho 2 amigos policiais penais para fazer podcast. Vou conversar com eles. Tem um, inclusive, que eu conheci na Shot Fair. Conheci ele na última Shot Fair, se eu não me engano, ele é policial penal do Rio Grande do Sul. Pretendo, vou falar com ele. Inclusive ele é atirador, ele é instrutor e tudo mais. Tem todo o trampo dele na área de treinamentos. É uma boa, eu realmente pretendo, vou falar com ele. Vamos conversar dia 10, Lucas Fiala. Você vai dia 10, Lucas? Pô, legal. Mas eu adoraria que você falasse mais do que rolou no GRR. Eu deixei alguma coisa no vácuo sobre o GRR? Não me lembro. Cara, o GRR, os meninos são ouvintes do podcast. Obrigado pelo feedback, aliás, sobre o último podcast. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa sobre o GRR, pra ser sincero. Eu acho que o que eu tinha que falar sobre o GRR eu falei, o que eu acho que me permite nesse sentido. É uma unidade incrível, cara. É incrível, assim. É quase uma unidade do... Assim, particularmente falando, em termos de investimento, em termos de disponibilidade, em termos de visibilidade, em termos de plano de carreira financeiro, cara, equipamentos, obviamente. É incrível, cara. O GRR, assim, é a unidade flash do momento, assim, pra ser bem sincero. E eu vou te falar, mesmo você olhando pra eles com toda aquela carga de equipamentos que eles estão, cara, eles estão só começando, assim. Toda ali a galera na parte de desenvolvimento, a galera ali na parte de aquisição de equipamentos novos, cara, todo mundo ali, assim, é uma estrutura muito boa. É uma estrutura, assim, muito all-star, total. Eles realmente, assim, têm a tendência de ser uma super unidade no Brasil, em termos policiais, assim, não super no sentido... Ver se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Não super no sentido de ser uma super unidade, sabe? Mas assim, eles são bons no que eles fazem. São bons na parte específica da atividade policial rodoviária federal ou numa resposta federal, né? Que é mais específico para eles. Porque, obviamente, eles podem atuar em atividade, obviamente, de interesse da Polícia Rodoviária Federal, né? Na parte das rodovias e tudo mais, todo aquele lenga-lenga. Mas, assim, é uma unidade que é capacitada para atuar em absolutamente qualquer ambiente, sabe? Então, são ali policiais que têm várias capacitações de outros cursos fora do Brasil, com o curso deles mesmo, com a ESP deles. É incrível, cara. É uma unidade que você sempre pergunta qual unidade eu queria fazer parte, que unidade, blá blá blá. Cara, o GRR, sem dúvida, assim. Eu acho que se você tem um plano na sua vida no sentido de operações especiais e tudo mais, tem aí o tempo de estudar. Acho que a primeira dica de concurso nesse sentido que eu vou dar na minha vida, mas, cara, estuda pra ser policial rodoviário federal, cara.
ou policial federal, né? As atividades federais. Se você se interessa pela atividade de policiamento federal, né? Você pode, obviamente, prestar para sua polícia estadual ou parte de investigação, né? Polícia jurídica e tudo mais. Mas, cara, tipo, o GRR, assim, se tem algum foco grande na parte de operações especiais, que o GRR, assim, tipo, é um bom alvo para você que tá procurando nesse sentido. É incrível, cara. Eu não consigo. Assim, os meninos são ouvintes do podcast, espero que eles estejam ouvindo, assim. E eles sabem, eu já deixei isso bem claro pessoalmente pra eles, o quanto eu admiro o trabalho deles. Então, sabe que não é lenga-lenga, e, meu, eu realmente admiro demais o trampo dos caras, cara. GRR, se eu deixei de escapar alguma coisa aqui, se eu deixei de falar alguma coisa, me falem, mas acho que eu cobri bastante sobre esses caras, cara. Pretendo algum dia trazer eles pro podcast, com certeza. Acho que em algum momento um dos meninos vão sim participar do podcast. E, cara, é uma honra conhecer esses caras, né? É uma honra ridícula, assim, realmente. Deixa eu ver. O que mais? Eu até esqueci a depilação. Spec Ops me deixou pra lembrar sobre o Discord. Softpix. Existe um Discord chamado Softpix. Caso você não encontre o Discord, procure no Instagram com Softpix. No Instagram, acho que tem um link deles pra você entrar lá. Alguém perguntou qual a melhor agência de espionagem e inteligência. Cara, em termos de inteligência, deixa eu pensar. Em termos de braços, de capacidade de coleta de informação, em um termo americano, em termos de reach, de abraço, de termos de assim, de o quanto o braço dessa força de inteligência, essa agência de inteligência consegue alcançar. Na minha cabeça, sem dúvidas, na cabeça de outras pessoas que eu já li ou já ouvi em algum podcast, é a MSS chinesa. A agência de inteligência chinesa, sem dúvidas, em termos de reach, é a maior. Porque no mundo inteiro tem chinês. Absolutamente no mundo todo tem chineses. Então, um chinês, ele é basicamente uma coleta de informação. Como posso argumentar melhor sobre isso? Se o chinês ele tá no seu bairro, ele não se identifica como um cara que, né, se repatriou ou ele vive no Brasil agora. A grande maioria das vezes, 99%, ele é um cidadão chinês. E sendo um cidadão chinês, ele é um braço da inteligência chinesa. Isso é um fato. Isso é um fato, porque a China que promove, que provide, que ele. Não sei se existe a palavra provide, mas é a China que consegue lhe dar a capacidade financeira, a capacidade logística para ele poder viajar. Na grande maioria das vezes. Tanto na África, quanto na América Latina, quanto nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, o governo chinês ele quase influencia para que o cidadão chinês ele vá morar em outros países, que ele seja mais um braço naquele país. Então, na grande maioria das vezes, não que obviamente ele seja um espião, né, por si só, ele seja um cara da inteligência chinesa, mas ele é um braço do governo chinês, sem dúvida alguma. Isso é um fato, cara. Se você vê como o governo chinês, como esse governo trabalha em termos de coleta de informação, em termos de ter poder sobre o seu povo, cara, é absolutamente algo ridículo, assim, é algo que você se assusta. É só você procurar qualquer tipo de informação sobre como funciona o governo lá. Você vê com o Covid, cara, você vê com os campos, entre aspas, e cabeça de alumínio, os campos de concentrações que existem na China, cara, são coisas assim absolutamente bizarras. E isso é extremamente real, cara. Assim, o governo chinês tem total poder sobre o seu povo. Então, em termos de coleta de informações, em termos de reach, absolutamente a MSS. A MSS consegue, sem dúvidas, alcançar qualquer lugar do mundo justamente pela sua densidade ali justamente pela sua terceirização de agentes. Não, como eu disse pra vocês, não são agentes. Assim, eu tô especificando melhor caso a pessoa não tenha entendido. Mas acredito que todo mundo entendeu o que eu tô falando, né? Mas assim, todos ali são terceirizados, de uma forma ou de outra. Eles sendo cidadãos chineses, eles são de alguma forma terceirizados pela própria agência de inteligência, pelo governo. Porque a agência de inteligência, a chinesa, a MSS, ela é governamental, né? Obviamente todas são governamentais. Mas sabe quando é um braço assim tão forte, realmente isso aqui é o governo. A mão do governo está sobre o cidadão chinês no Brasil, nos Estados Unidos, seja qualquer outro lugar do mundo. Ele não é repatriado, né? Ele é um braço do governo chinês. Em termos de investimento, em termos de coleta de informações
na parte global, capacidade técnica, capacidade tecnológica, sem dúvidas a CIA é absolutamente assim, é quase incomparável. É por isso que grande parte das agências de inteligências querem trabalhar junto com a CIA pela capacidade técnica, capacidade de coleta de informações, justamente sobre inimigos em comuns ou de informações, né, que sejam interessantes para o governo americano, porque uma agência de inteligência, ao contrário do que as pessoas pensam, eles não são muito para a parte de defesa. Obviamente eles são direcionados a esse sentido, porque a gente vive em tempos de guerra, né? Quase toda a criação da CIA foi justamente para coletar informações sobre o inimigo. E é isso que serve uma agência de inteligência. Mas eles coletam muitas informações, né? São pessoas que têm ali são uma corporação, né, que tem essa densidade em termos de coletar informações do inimigo. Então, sem dúvidas, em termos de técnica, de investimento, né, o quanto o governo americano investe no sentido de inteligência, sem dúvidas a CIA. Porém, em termos de coleta, assim, realmente roubar segredos, que é um serviço que é um braço ali do serviço de inteligência, de todos os serviços de inteligência, é roubar informações, né? Espionagem corporativa de outros países, DGSI, que é a agência de inteligência francesa. Pouquíssimas pessoas sabem disso, pouquíssimas pessoas têm talvez o conhecimento sobre a capacidade da DGSI, mas eles são talvez, cara, a agência que mais coleta informação corporativa no mundo. São caras que realmente conseguem se infiltrar em termos de roubar segredos de outros países, assim, só por roubarem, assim. Eles sabem que você assiste pornô com um jumento, e eles têm essa informação, porque eles podem usar ou não, se eles podem compartilhar com outras agências amigas ou não, tipo, é eles que resolvem. Mas assim, são caras que realmente eles conseguem coletar informações, principalmente corporativas, de outros países. A DGSI é assim, sem dúvidas, talvez a melhor. E tem até pessoas assim, eu já vi algum podcast alguém falando que a DGSI talvez seja o maior perigo em termos de informações corporativas no mundo. Sim, são os caras que mais coletam informações nesse sentido, mais roubam informações no mundo nesse sentido. O que é uma doideira. Acho que pouca gente conhece sobre a capacidade do serviço de inteligência francês. Em termos de terror e violência e de sem limites, é sem dúvidas o Mossad. O Mossad consegue ter essa mão, esse braço forte em absolutamente qualquer lugar do mundo quando a questão é cidadão israelense. Assim, isso desde a época da Guerra Fria, até realmente desde o início, né, da nação Israel ali, quando eles fizeram várias operações aqui na América Latina para capturar nazistas. Cara, eu acho que é sem dúvidas sem dúvidas a corporação mais violenta e que realmente não tem limites, assim. Eles são realmente a inteligência, são realmente a corporação que mais atua nesse sentido, justamente de aterrorizar e de causar violência e causar danos ao inimigo, principalmente quando se envolve sobre cidadãos israelenses ou sobre a defesa de Israel. E isso é muito foda. Muitas agências de inteligência, muitos governos, assim, abandonaria qualquer cidadão em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo. Tem cidadão americano que já foi preso na Coreia do Norte, tem cidadão preso que ainda é preso na Rússia, por exemplo, que são nações, entre aspas, inimigas, né? E as agências de inteligência e os governos dos Estados Unidos não se preocupam muito em relação a tirar esses caras, né? Eles nunca... Não tem eles tentam realmente resolver de uma forma mais diplomática, né? Tentar resolver de um jeito mais suave toda essa situação. Israel não. Israel, sem dúvidas, daria algum jeito de fazer alguma filtração ou faria alguma forma de tirar o cidadão de lá, assim. E de formas, assim, absurdas. Tem muita coisa sobre a atividade do Mossad na internet. Tem filmes, tem séries, tem infinitas. Um dos meus filmes favoritos, aliás, é um filme chamado Munich.
Se eu não me engano, é do Steven Spielberg, eu acho, mas eu tenho quase certeza que é. Munich, inclusive é um dos meus filmes favoritos. É sobre a ação do Mossad contra os atentados terroristas em capturar e matar os caras que aí deram a ordem para fazer o Setembro Negro, na ação que eles fizeram contra a delegação israelense nas Olimpíadas de Berlim. O nome do filme é Munich. É excelente, é um dos meus melhores, é um dos meus filmes favoritos. Talvez o melhor filme de espionagem já feito na história. Cara, é incrível. Ali fala bem sobre como é o serviço do Mossad, como eles trabalham. Tem várias séries sobre o Mossad na Netflix, na Prime Video. E, é foda. Existem, obviamente, outras unidades de inteligência aí que são muito boas, né? Principalmente as de países ali. A Jordânia tem uma agência de inteligência muito foda. Arábia Saudita, Egito. Cara, Índia, se eu não me engano, é RAW, o nome da agência de inteligência, RAW. O nome da inteligência indiana. Também são caras que se preocupam muito na parte de espionagem corporativa também, em termos aí de roubar segredos. Deixa eu ver mais países que tem serviços de inteligências bem foda. É isso, cara. Tem assim, essa parte de espionagem, a parte de inteligência, assim, eu acho demais, eu acho incrível. Eu tento captar o máximo de informação possível sobre. A BIM, eu sei que eles têm o serviço deles de coleta de informações, né? O serviço de inteligência, ele é focado especificamente nisso, mas eles têm uma atuação muito na faixa de fronteira. É o que eu acho que eu posso dizer, isso não é uma informação secreta nem nada do tipo. Coleta de informações, crime organizado, sem dúvidas. Então é mais algo doméstico, até onde eu sei. É algo muito mais doméstico do que internacional. Obviamente tem a troca de informações ali em relação a crime, né? Assim, por mais que a gente pensa que as agências de inteligência são corporações investigativas, não é, né? Tipo assim, nenhuma agência, talvez as agências mais ali do Oriente Médio, ali, da Jordânia, da Arábia Saudita, do Iraque, essas agências talvez eles trabalham assim com a parte de, ok, vamos fazer um trabalho de prender esse cara, né? São um trabalho na parte mais investigativa. Mas, em tese, no papel, não são agências de investigação, mas eles fazem investigação, porque para coletar informações precisa de uma investigação. Eu tô falando isso porque eu li sobre isso, existe essa concepção. Obviamente é só a nomenclatura, né? As agências elas gostam de deixar claro sobre isso, que não são agências de investigação, mas obviamente são agências de investigação. Para poder coletar informações, obviamente você precisa investigar. Principalmente quando você lida com terrorismo, lida com crime organizado e defesa doméstica, né? Defesa do seu país e tudo mais. Então, a ABIN, eu sei que a ABIN trabalha realmente com essas coletas de informações em termos de defesa nacional, né? Então, uma parte de faixa de fronteira, coleta de informações sobre crime organizado, até mesmo no Rio de Janeiro. Eu conheço uma história de um operativo da ABIN, que atuou no Rio de Janeiro. Alguém me contou. É uma história, assim, obviamente eu não vou falar a história, mas assim, não é algo super secreto, mas assim, é como essa informação ajudou, né, ajudou em operações, né, no Rio de Janeiro. E assim, são atividades que elas não são reconhecidas, né? Atividade de inteligência, normalmente, elas tendem a não ser reconhecidas. O operador especial que está subindo ali, talvez ele sabe que aquela informação foi coletada por meio de inteligência, mas obviamente ele não tem total certeza de qual parte de inteligência isso saiu. Então, assim, às vezes ele até duvida um pouco do trabalho da ABIN, mas ele não sabe que a operação dele foi justamente foi feita com base em informações coletadas pela ABIN. Acho que eu fui claro um pouco nesse sentido. Em termos de coleta de informações internacional, não sei como a ABIN funciona. Acredito que pouquíssimas pessoas sabem. Como eu disse para vocês aqui, é algo bem vago assim sobre o serviço da ABIN. Acredito que seja bem parecido com outros serviços de inteligência de outros países nesse sentido.
FSB, assim, a KGB nos tempos da Guerra Fria já foi muito efetiva. Não sei como a FSB funciona hoje em dia. Eles tendem a ser pegos bastante, pelo menos é o que eu li, eu já ouvi. Muita gente sabe os métodos da KGB, sabem os seus procedimentos. É uma agência de inteligência muito forte, claro, isso é óbvio. Eu não citei elas aqui como se fosse um top 5 aí de agências de inteligência, porque não, assim, tem todas essas que eu falei pra vocês, né, sobre a CIA, sobre o Mossad e sobre o GSI, mas é sim uma agência muito forte, assim, sem dúvidas alguma. Tem milhares de coisas na cultura pop que falam sobre, né, como o trabalho da KGB, justamente com a utilização de operativas mulheres que utilizam sexo, utilizam maneiras mais atrativas para poder coletar informação, utilização de assassinos em outros países, envenenamento, passaportes, todo esse tipo de coisa que outras agências de inteligência fazem. Mas assim, a FSB é bem sem escrúpulos, assim. É quase um mix entre Mossad e CIA, por assim dizer, mas não com tanta capacidade como essas duas outras agências têm. Para ser sincero, o Mossad talvez não tenha tanto esse abraço. O Mossad tem também um pouquinho dessa pegada que eu falei sobre a MSS da China, que tem assim os seus braços em vários outros países, né, por conta da religião, né, por conta do judaísmo e tudo mais, e por, né, a Israel sempre ser a casa-mãe, né, da religião em si. Mas, bom, acredito que a FSB realmente é forte nesse sentido. Mas assim, em termos de reach, realmente a a MSS da China é bizarro. Espero que tenha esclarecido nesse sentido de inteligência, ter dado um toque sobre. Todas essas informações podem ser checadas, tá? Isso não é uma verdade absoluta, posso estar completamente errado. Mas são coisas assim que, pelo menos, eu li sobre, pesquisei sobre, ouvi sobre, que parecem fazer muito sentido sobre a parte de inteligência. E que me atrai pra caramba, cara. Toda a parte de inteligência, assim, eu acho incrível. O serviço de inteligência do Brasil é muito foda em relação às polícias. Agora não movendo para BIM, mas movendo para a parte policial, tanto das forças policiais jurídicas, as polícias civis, quanto as polícias militares. São incríveis. Tive o privilégio de conhecer pessoas de inteligência de forças policiais. Tive o privilégio de saber de histórias assim incríveis, cara, na parte de inteligência, de observação, né, de surveillance ali, de ficar, cara, dias dentro de um carro, coletando informação e, assim, são caras que realmente fazem o trabalho sem serem reconhecidos. Isso me atrai pra caramba, eu acho isso incrível, você ter essa capacidade de coletar informações para poder gerar uma prisão, evitar um assalto. Cara, sem contar a parte de inteligência da Polícia Federal, que trabalha junto com outras forças do Brasil em relação ao novo cangaço. Cara, assim, eu ouvi histórias absurdas. É incrível, sim. Nós brasileiros somos muito vulneráveis em termos de informação. Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Então isso acaba um pouco facilitando o trabalho das atividades de inteligência no Brasil. O que é legal pra caramba, né? Que assim, é igual a situação americana. Eu vejo muita gente que vangloria o Snowden, né? O cara lá que vazou as informações sobre a NSA. A NSA é uma unidade, uma corporação de inteligência americana, só que mais focada na parte de defesa, não de coleta de informações. Mas é uma agência de inteligência. Então, ele vazou, né, que a NSA tinha informação de muita gente, né? Consegue ver tudo que o cara faz e tudo mais. E ele acabou vazando essas informações. Quem quiser procurar, só procurar Snowden, o nome dele, eu acho. Posso estar pronunciando errado. Mas é o cara que vazou essas informações sobre a NSA. Então, o trabalho deles era justamente coletar informações sobre os cidadãos americanos de forma não legal, né? Em tese, porque assim, a NSA tinha acesso ao seu e-mail, tinha acesso à sua conta do YouTube, ao seu histórico na internet que você procura, que você deixa de procurar, justamente para localizar alvos de interesse em relação ao terrorismo. Esse é o principal foco da NSA, impedir ataques terroristas, impedir células terroristas, impedir
todo o crescimento do terrorismo em si nos Estados Unidos em si. É uma agência de inteligência de defesa doméstica, né, por assim dizer. Então ele acabou vazando essa capacidade que a NSA tinha e tudo mais, e isso acabou frustrando bastante o serviço de inteligência americano. Obviamente, isso era ilegal, né? Eu não sei como funciona isso no Brasil. Acredito que seja até mais fácil, pelo que eu sei sobre informações, entre aspas, que são possíveis captar, né? Sobre o que o brasileiro deixa de fazer ou não. Inclusive, um amigo meu que manja bem do papo falou pra mim que a maior agência de inteligência que existe é o Facebook. Então, sem dúvidas, ele é parte de você parar pra pensar, a coleta de informações em relação ao Facebook, assim, cara, é ridículo. E quando eu digo Facebook, ele tá ali englobando tanto o Instagram quanto o Facebook. O que você pesquisa ou deixa de pesquisar. Eu vou dar um exemplo claro. Sem contar celular, sim. Eu poderia muito bem entrar eu vou dar uma pincelada sobre o celular, vai. Assim, acho que todo mundo é ciente que o seu Android ou o seu iPhone sabe absolutamente tudo que você faz. Sabe, quantas vezes você já se pegou comentando sobre algum assunto com o seu celular e, obviamente, no mesmo dia aparece um anúncio sobre você ficou o dia todo falando sobre pesca. E no final do dia você vai abrir o seu celular e tem um monte de anúncios sobre pesca. Isso é muito óbvio. Isso assim, acredito que todos os ouvintes aqui, a maioria da galera, tem consciência disso. As redes sociais em si, pegar o Facebook, a partir do momento que você está no seu navegador, eu digo mais aí para não sei como funciona no celular, talvez seja até mais fácil, mas qualquer navegador aí, se você tiver aberto o seu Facebook em uma aba e começar a acessar outros sites, o Facebook tem total acesso a esses sites. Então, a partir do momento que você tem o Facebook, a aba aberta, e você começa a acessar sei lá, como fazer uma bomba, se você acessa site pornô, o tipo de pornô que você gosta e tudo mais, o Facebook tem acesso a isso. Então o Facebook ele acaba coletando essas informações, é um serviço de inteligência, que é o que o serviço de inteligência faz, e acaba coletando informações sobre você, sobre o seu perfil, o que você gosta, o que deixa de gostar, só o simples fato de você deixar seu Facebook aberto. Você para pra pensar, cara, é bizarro. E você permite isso. Sem querer querendo, você acaba permitindo isso. Porque o celular é a mesma coisa. A partir do momento que você permitiu ali, cara, acabou. Então as pessoas falam muito sobre privacidade, sobre informações e tudo mais. Cara, é totalmente possível, absolutamente totalmente possível você acessar quase todas as informações de todas as pessoas no Brasil, eu acredito. Talvez tenha uma discrepância entre um ou outro, você pode dificultar, obviamente, pode fazer um serviço de contra-inteligência nesse sentido. Acredito que tem gente que sabe falar muito melhor do que eu. Tô falando de um jeito bem leigo aqui sobre o que eu sei sobre. Mas assim, tem várias outras maneiras, né, de evitar esse tipo de coisa. Mas, cara, privacidade, você tem um smartphone, provavelmente você não tem tanta privacidade assim. Alguma agência, algum canal de TV, alguma rede social provavelmente está coletando suas informações, queira você ou não. Bom, deixa eu pensar mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Projetos com a Evo. Cara, a gente tá enroladíssimo com os projetos da Evo. A gente deu o anúncio dessa parceria, se eu não me engano, em maio ou março. A gente deu o anúncio da parceria junto com a Evo, no desenvolvimento de algumas coisas. Tem projetos aí que a gente tá, né, mais de quase 2 anos aí de projeto, 1 ano e pouco de projeto. A Evo comprou nossos desenvolvimentos nesse sentido. Comprou, eu digo, trouxe, abraçou a gente nesse sentido. E, cara, tá em desenvolvimento. Tá super atrasado as coisas que a gente queria. A gente até lançou o óculos, né, e tudo mais. Fez um teaser do óculos que a gente ia lançar junto com a Evo. Ainda tá em delay os óculos. Bom, não vou colocar datas aqui, mas acredito que em menos de 2 meses. Espero que até o WDC a gente tenha novidade em relação a esses desenvolvimentos que a gente fez junto com a Evo. Espero. Inclusive a WDC, estarei na WDC, que será no próximo mês, em setembro. Eu não me lembro a data, mas a gente estará presente lá na WDC. Então espero que até lá eu tenha novidades nesses projetos junto com a Evo. Eu sei que vocês não esqueceram. Outra coisa também é Ghost Army. Eu sei que a gente ficou parado também nesse sentido.
fechei essa parceria junto com o Bolfin, com a Ghost Charm, mas infelizmente, por falta de tempo, eu não consegui desenvolver nada lá. Pretendo, obviamente, trazer novas informações com a Ghost Charm aí até setembro também, antes da WDC. Bom, é tempo, cara, fiquei complicado. São muitas. Pra ser sincero com vocês, eu acabei criando tantas frentes com a Incursion, tantas frentes com isso que eu acabei me perdendo. Então, eu tô tentando agora, né, colocar elas em linhas, assim. Tô tentando fazer uma fila única dessas prioridades. E às vezes é complicado, cara. Às vezes, tanto financeiramente como emocionalmente, como, acaba isso virando uma confusão. E é total culpa minha, né? Criar essas várias frentes com a marca Incursion. Mas tô conseguindo organizar, tô conseguindo, né, tirar uma de cada vez. Mas obrigado por pessoas que confiam nesse processo nesse nosso processo em diferentes frentes que a gente tem. E uma hora sai tudo. Eu acredito que uma hora tudo vai encaminhar. É confiar no processo, cara. Tem como. Então, às vezes eu vejo umas galera, páginas, né, administradores, a galera entrando em contato, dúvidas em relação, né, à parte mais empresarial, assim, de como, né, capitalizar a página e tudo mais. Eu sempre falo, cara, você tem que confiar no processo, tem que ter paciência. Você criar uma página do zero e sair simplesmente deliverando as coisas sempre acaba sendo complicado. Então, confie no processo, tanto na vida de vocês quanto em outras coisas, em absolutamente tudo. Se você acha que está fazendo a coisa certa, confia no processo, foda-se o resto. E vai dar dor de cabeça, sem dúvidas, que além de o confiar no processo em si, é você ter paciência, né? Então você, cara, precisa ter uma paciência ali absurda, um saco gigantesco. E é isso, é absolutamente tudo na vida, cara. E eu aprendi isso não faz nem 3 anos, então tenha paciência, confie no processo e é isso. Bem papo de coach, né? Mas, bom, é isso. Aqui para assistir Terminal List. Terminal List é excelente. Terminal List, pra quem não conhece, é do Jack Carr. Eu li o primeiro livro, Terminal List. Soube da criação da série há uns 2 anos atrás. Fiquei, louco para que lançasse logo. Eu assisti a série em 2 dias. Lançou numa sexta-feira. No sábado, no almoço, eu tinha terminado. Terminal List é muito legal, cara. Pra quem, eu recomendo ler o livro. Leiam um livro. Não sei se tem um livro traduzido ainda, mas provavelmente vai sair. E, cara, Terminal List é muito bom. É um thriller, é uma ficção, mas é excelente. É muito bom. Tem na Prime Video. Que mais? Era do podcast, você acredita? Cara, eu vejo. Vamos lá. Alguém perguntou sobre como eu vejo, né, a era do podcast no Brasil. Eu tenho um mix de sentimentos em relação a isso. Eu acho que as pessoas sabem, os seguidores, principalmente vocês aqui, sabem. Eu acho que tem sim plataformas que funcionam bem. Eu acho que tem alguns podcasts que funcionam muito bem. Que trazem. Eu acho que o objetivo principal de um podcast é levar informação, né? Não só informação, como entreter. Acredito que informação e entretenimento acho que batem ali junto. Mas às vezes alguns podcasts até no meio assim, falando na parte mais não na área não operacional, mas na área operacional também, é mais um cara, como eu posso descrever? É muito mais um talk show pra mim, sabe? É muito mais um bate-volta ali. E não é uma. Às vezes não é criada uma argumentação e tudo mais. O que é ok, assim. Podcast não tem uma regra, né? Acredito que não tenha uma regra num santuário lindo escrito: olha, regra número 1, podcast precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter isso. Alguns podcasts eu acho que se perdem, assim, eu já cheguei a pesquisar sobre alguns podcasts e eu percebi que não tem a parte de áudio só tem no YouTube. Então, assim, eu fico, cara, pra mim é mais um talk show do que um podcast, pra ser sincero, porque se não tem a parte de áudio, né, quero o podcast em si. Não existe essa regra, obviamente, eu tô tirando do cu, mas até onde eu sei, podcast é uma parada muito mais áudio do que visual. Tem visual, óbvio, tem milhares de podcasts internacionais, caras que começaram desde o início com podcasts com vídeo. Joe Rogan, por exemplo. Mas
grande parte dos podcasts são mais para a área áudio. Pelo menos eu acredito que a grande maioria dos podcasts são mais áudio do que vídeo. Mas, quando eu falei para vocês, como é algo que é muito capitalizado, como o YouTube acaba capitalizando muito bem esse tipo de conteúdo, às vezes acaba um pouco se perdendo. Eu digo porque alguns cortes de podcast têm mais visualizações que o próprio podcast, sabe? E eu acho estranho isso. Ou às vezes eu vejo um podcast que chama muito caras da área operacional, que ele faz muita, não é clickbait, mas faz muitas aquelas chamadas tipo matei 3 caras e olha no que deu. Sabe? Eu sempre vejo a mesma coisa. Eu acho meio egocêntrico isso, pra ser sincero. Talvez eu esteja falando de, talvez meu ego esteja falando demais, mas eu acho meio paia isso. Eu acho essa atração pelo podcast colocando essas clickbaits assim, que às vezes nem são clickbaits, são realmente o cara fala isso. Eu acho muito... Bom, é um método de marketing, né? O que eu tô falando? Bom, se eu vejo com bons olhos, como eu falei, eu vejo com bons olhos, mas ao mesmo tempo não. É um mix de sentimentos mesmo. É mais por eu ter um podcast muito mais miudinho do que os outros. Então eu não quero parecer que isso seja ciúminho, sabe? Eu não quero que isso pareça que, olha, porque aquele podcast tem destaque, o meu não tem, sabe? Nesse sentido. Eu fico feliz em ser talvez o precursor nesse sentido, junto com o Tactical Room. Depois do Tactical Room, acredito que seja eu. É meio egocêntrico também, pra ser sincero, né? Tô aqui batendo no meu ombro. Mas eu fico feliz em, de alguma forma, ser precursor nesse sentido, mesmo não indo pro cast mesa. Às vezes eu tenho vontade de fazer um cast mesa, sim, pra poder ter uma interação melhor e pra ter uma presença melhor no podcast. Eu não sei como isso seria recebido, eu não sei se também teria logística suficiente pra isso. Veremos um dia. A gente tá com uns anos aí de podcast, vamos ver como é que vai ser. Não seria algo focado nisso, seria algo esporádico. Não seria um podcast, sabe, só de cast mesa, assim, talk show, porque não é uma parada que me interessa muito. Mas talvez com um convidado especial ou outro seria interessante. Mas, cara, é legal. Vamos ver como é que vai ser esse futuro de podcasts aí. Vai parecer muito hater, eu escuto quase nenhum, cara, pra ser sincero. De podcasts brasileiros na área operacional, acho que nenhum. E é meio estúpido, né? Porque eu deveria escutar. Tirando o TechMed, que tá parado, né? O Doc é muito ocupado. Mas devem ter excelentes, cara. Sem dúvidas. Deve ter podcast aí muito bom que o cara trouxe à tona muita informação, assim, que vocês não acham em nenhum lugar, né? Essas entrevistas, principalmente sobre o trabalho policial, sobre o trabalho operacional, cara, sem dúvidas, deve ter muito mais informação do que o podcast do Incursion. Então, os próprios caras, assim, que dê muito certo. E tá dando certo, né? A capitalização dos caras é gigantesca. A grana que os caras ganham no YouTube com isso aí é demais. E obviamente eu não consigo fazer isso com esse podcast do Incursion, né? Até porque a gente é pequeno e tudo mais, não tem vídeo. E que é ok também. Eu não prezo por isso. Então eu prezo pela galera que escuta a gente até hoje e que gosta do nosso trabalho. Bom, é isso. Tomei muito café hoje. Espero que eu tenha falado rápido demais. Obrigado pelo suporte, pelo bate-papo. Como eu disse pra vocês no início, é mais uma tirando na merda pra gente conversar um pouco, atualizar o podcast. Obrigado às pessoas que mandaram as perguntas no celular, no Instagram. Nossa, o TDA tá batendo forte hoje. Mandaram as perguntas no Instagram, interagiram com a gente. Como eu disse no início, se você tá assistindo outra plataforma, dá um like, pelo menos lá no YouTube, comenta alguma coisa no YouTube. Qualquer crítica, sugestão, manda DM ou manda lá nos comentários e tudo mais. Seja educado, seja legal. E é isso. Fiquem salvos, fiquem alertas. E até a próxima.